Olá, viajante da noite. Acomode-se, respire fundo e permita que o som da chuva te envolva. E me conte aqui nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Eu adoro descobrir onde cada viajante da escuridão se encontra no momento em que dá play nessas histórias. Se é madrugada, se está chovendo, se você está sozinho no quarto ou se está apenas tentando relaxar depois de um dia difícil. Respire fundo. Deixe a chuva acompanhar o seu silêncio e permita que minha voz guaze histórias reais de medo, mistério e noites que nunca deveriam ter acontecido. Agora que você já deixou seu like, se inscreveu e comentou, vamos começar. A escuridão está esperando. Hoje, eu te trago 3 relatos que chegaram até mim, vindos das estradas mais solitárias do interior. Lugares onde a escuridão parece mais densa, onde o silêncio pesa no peito e onde a fronteira entre o real e o impossível fica fina como uma neblina fria sobre o asfalto. Histórias contadas por pessoas comuns, motoristas que só queriam voltar para casa, mas acabaram cruzando caminhos que nunca deveriam ter sido encontrados. Algumas dessas estradas você talvez conheça, outras talvez tenha passado sem perceber, mas todas elas guardam memórias, e nem todas pertencem aos vivos. Então relaxe, feche os olhos se quiser, e deixe que eu te guie por essas 3 histórias de terror em estradas rurais na madrugada. Vamos começar. Meu nome é Adriano Farias, 42 anos, caminhoneiro desde os 19. Nunca tive problema com estrada, nunca fui de acreditar em histórias de assombração e sempre fui do tipo que explica tudo com lógica, seja defeito mecânico, cansaço ou paranoia causada por muitas horas dirigindo. Mas naquela madrugada, naquela BR que costumo atravessar desde moleque, eu descobri que existem coisas que não se explicam, coisas que não obedecem às regras que a gente conhece, coisas que parecem fazer a realidade dobrar ou desaparecer. E tudo começou de um jeito tão simples, tão comum, que eu jamais imaginaria aonde aquilo ia dar. Eu estava com o caminhão-baú carregado de eletrodomésticos, vindo de São Paulo com destino ao interior do Paraná. Era um trecho que eu conhecia de memória. Curvas, aclives, acostamentos ruins, radares, postos, tudo decorado depois de tantos anos indo e voltando. A madrugada estava tranquila, chuva fina, pista molhada, mas sem riscos. Eram 01h47 quando algo estranho começou a me incomodar. Não havia carros, nenhum, nem vindo, nem indo. Nem faróis distantes, nem luzes vermelhas de lanterna traseira, nem motos, nem ônibus, nem caminhões. Nada. E aquela era uma BR movimentada, mesmo de madrugada. Sempre tinha alguém passando, nem que fosse de 10 em 10 minutos. Mas ali, fazia pelo menos meia hora que eu não via sinal de vida. No início, achei até bom. Menos gente, menos estresse. Mas depois de mais uns minutos, o silêncio começou a ficar estranho. Ele não era normal. Não era o silêncio comum da madrugada. Era um silêncio pesado, como se o ar estivesse preso, como se a estrada inteira tivesse parado de respirar. Para tentar espantar o incômodo, liguei o rádio PX. A estática ocupou a cabine por alguns segundos, e então o canal ficou mudo, completamente mudo. Estranho, murmurei. Normalmente algum caminhoneiro dá bom dia, pede informação, reclama de radar. Sempre tem alguém no PX. Mas naquela madrugada, nada. Mudei de canal. Outro, todos em silêncio absoluto. Eu comecei a sentir aquele tipo de arrepio que não vem de medo, vem de alerta, como se o corpo soubesse de algo que a mente ainda não entende. Foi quando vi a primeira coisa que realmente me deixou nervoso. No acostamento, do lado direito, havia um carro parado. Um sedã escuro, janelas fechadas, faróis apagados. Nada demais até aí. Pessoas param quando estão cansadas. Mas o que me incomodou foi que não havia ninguém dentro. Nem motorista, nem passageiro. E nenhuma lanterna interna acesa. Parecia completamente vazio. Quando passei por ele, reduzi um pouco para ver melhor. E juro, parecia que o carro estava abandonado há dias. A pintura estava opaca, o para-brisa, embaçado por dentro. E o mais estranho, havia uma marca de mão na janela traseira esquerda. Uma mão virada para dentro, como se alguém tivesse pressionado a palma contra o vidro pelo lado de dentro, tentando algo. Eu acelerei de novo, desconfortável. E aí,
Uns 2 quilômetros depois, outro carro parado. Mesmo modelo, mesma cor, vazio. Mesmíssima marca de mão na janela traseira esquerda. Meu coração começou a bater forte na garganta. Não pode ser o mesmo carro. Falei em voz alta, apenas para espantar a sensação de que minha cabeça estava pregando peças. Olhei o retrovisor. Nada. A estrada continuava vazia. O carro atrás sumiu no escuro. E eu senti uma vontade absurda de ligar para alguém, qualquer pessoa, só para ouvir uma voz humana. Peguei o celular. Sem sinal. Claro, a chuva ficou um pouco mais forte, marcando batidas constantes no teto da cabine, mas o silêncio permanecia do mesmo jeito, pesado, abafado, artificial. Foi então que notei algo que fez todos os pelos do meu braço se arrepiarem. A faixa contínua pintada no meio da pista não refletia mais a luz do farol, como se alguém tivesse apagado o material refletivo. A estrada inteira parecia opaca, como se tivesse sido recém-pintada com tinta morta, sem brilho, como se não fosse mesmo uma estrada. Meu estômago gelou. A sensação que eu tive, e que eu nunca soube explicar, é que eu estava entrando num lugar que não pertencia ao mundo que eu conhecia. Voltei o olhar para frente, e meu coração parou por um instante, porque no acostamento, uns 50 metros à frente, havia de novo o mesmo carro, mesmo modelo, mesma cor, mesma marca de mão no vidro. E agora havia uma silhueta ao lado dele, parada, imóvel, de frente para a estrada, de frente para mim. A figura parecia um homem, alto, ombros caídos, braços retos ao lado do corpo. Mas o mais perturbador era que ele não tinha rosto visível. Ou estava na sombra, ou o farol não o alcançava. Ou talvez ele simplesmente não tivesse rosto. Eu pressionei o acelerador com força. O caminhão respondeu. E quanto mais eu me aproximava do carro e daquela figura, mais eu sentia uma coisa estranha. A estrada parecia estreitar, como se o acostamento estivesse engolindo as bordas da pista. Quando finalmente passei por ele, a figura sequer se moveu. Mas naquele breve segundo em que meus faróis iluminaram o carro parado, meu sangue congelou. A marca de mão não estava mais na janela traseira. Estava na janela da porta do motorista, virada para fora, como se alguém estivesse pedindo ajuda. Os próximos quilômetros foram um borrão de medo e adrenalina. E então, de repente, luzes. 2 luzes redondas e amareladas, distantes. Pareciam ser de um posto. A primeira sensação foi de alívio, mas o alívio durou pouco. Quanto mais eu me aproximava, mais eu percebia. As luzes não se moviam, não tremulavam, não piscavam, e a estrada continuava deserta, completamente deserta. Parei a respiração sem perceber, porque naquele momento eu finalmente entendi. Aquela BR não estava vazia, ela estava adormecida, como se eu tivesse entrado em um intervalo do mundo real, um espaço entre o que existe e o que não deveria existir. E o pior, eu não estava sozinho lá dentro. As luzes que não piscavam. As 2 luzes amareladas permaneciam à frente, paradas no horizonte, do jeito que luzes não deveriam ficar em plena madrugada. Normalmente, uma lâmpada de posto oscila com o vento, treme, falha um pouco, mas aquelas permaneciam firmes, imóveis, como se tivessem sido pintadas no escuro. Eu mantive o caminhão em velocidade constante, 80 km/h, tentando raciocinar. Pode ser um posto fechado, murmurei, mas nem eu acreditava nisso. Aquela região tinha postos a cada 20 ou 30 quilômetros, todos com algum movimento, sempre abertos para caminhoneiros. Conheço aquele trecho há anos, e nunca houve um par de luzes fixas daquele jeito. À medida que fui me aproximando, senti primeiro a mudança de temperatura. O ar ficou mais frio dentro da cabine, um frio seco que não combinava com a chuva fina do lado de fora. Depois veio a sensação no peito, um aperto, um aviso. Os faróis do caminhão finalmente alcançaram as luzes misteriosas. E então eu entendi por que elas não piscavam. Não eram luzes de um posto. Eram 2 postes antigos, baixas, enferrujadas, com lâmpadas foscas, instaladas numa entrada lateral da BR que, juro por Deus, não existia ali. Eu conheço aquela pista melhor do que conheço minha própria rua. Nunca houve bifurcação naquele trecho. Nunca. Mas agora havia uma estrada lateral, estreita, de asfalto gasto,
que se perdia numa escuridão tão absoluta que parecia engolir a luz dos faróis. E o mais estranho, debaixo dos postes havia um caminhão estacionado, um caminhão igual ao meu, mesma cor, mesmo modelo, mesmo baú, mesmo arranhão na porta direita da cabine, arranhão que eu mesmo fiz, anos atrás, manobrando mal num depósito em Sorocaba. Eu travei a respiração. Aquela coisa, aquele veículo parado ali, era o meu caminhão. Meu corpo gelou. Cada músculo ficou rígido. Isso não é possível, murmurei. A chuva pareceu cessar por alguns instantes. O mundo ficou quieto demais. E foi nesse silêncio que ouvi o primeiro som estranho da noite. Tec, tec, tec. Sutil, ritmado. Como se alguém estivesse mexendo em algo metálico dentro da minha própria cabine. Só que no caminhão estacionado. Eu reduzi a marcha sem perceber. O impulso natural era fugir, acelerar, fingir que nada daquilo estava acontecendo. Mas meus olhos estavam presos naquela cópia idêntica do meu veículo. Eu precisava ter certeza. Quando parei quase ao lado do caminhão parado, notei que o vidro da porta do motorista estava embaçado por dentro, como se alguém estivesse respirando ali. Alguém ansioso, rápido, tremendo. Segurei o volante com força. Encostei mais o rosto no vidro da minha cabine e vi. No vidro do caminhão estacionado havia uma marca exata. A mesma marca que eu tinha deixado horas antes, ao fechar a porta com a palma da mão suada. Eu sentia a alma descer para os pés. Aquilo não era coincidência. Aquilo não era físico. Aquilo não era real. Ou era real de um jeito que eu não compreendia. O rádio PX, que estava mudo até então, chiou de repente. Um estalo seco. E depois, um sussurro. Dria, no... Eu estremeci. Parecia meu nome. Ou parte dele. Peguei o microfone. Quem está falando? Minha voz saiu rouca. Silêncio. Chiado leve. E então, claramente desta vez, Adriano. Não. Para. Eu congelei. A voz era minha. Minha voz. Distante. Falhando. Como se viesse de dentro de um túnel muito longo. Meu coração socava o peito. Quem é você? Gritei para o rádio. Onde você está? Silêncio de novo. Por 3 segundos, a estrada parecia suspensa no ar. Então, pela terceira vez, o PX captou a mesma voz. A minha voz. Não. Olha, o rádio morreu. Desligou sozinho. O vento do lado de fora mudou de direção. A chuva voltou, mas agora parecia cair apenas em torno do caminhão, não na estrada. A sensação de estar sendo observado ficou tão forte que meu corpo inteiro rejeitou a ideia de continuar ali. Sem pensar, sem olhar mais uma vez para a lateral, pisei fundo no acelerador. O caminhão arrancou. Os pneus cantaram na pista molhada. As luzes dos postes desapareceram atrás de mim muito mais rápido do que deveriam. Eu respirei fundo, tentando recuperar o controle. Mas antes que pudesse ao menos organizar meus pensamentos, o rádio voltou a chiar. E alguém, com a minha voz, só que mais fraca, quase morrendo, disse: Vira, agora. Olhei para a frente. A pista estava prestes a acabar. Um barranco enorme, onde a BR deveria seguir reta. Mas a estrada comum tinha sumido. Alguém, ou algo, estava tentando me avisar. Girei o volante com toda a força. O caminhão derrapou violentamente. A cabine balançou. A carga estremeceu. E, por um momento, achei que fosse tombar. Mas consegui manter o controle e entrar em uma pequena curva improvisada pela própria estrada. Respirei fundo. Meus olhos lacrimejaram. Eu estava vivo, mas a pior parte ainda estava por vir. Porque lá na frente, iluminado pelo clarão dos meus faróis, um homem caminhava pelo meio da pista. E quando ele virou o rosto para mim, eu reconheci. Era eu. O homem parado no meio da pista não se mexia. E eu também não conseguia me mover. A chuva caía fina, mas parecia congelada no ar, como se o tempo tivesse ficado espesso, lento demais. Os faróis do meu caminhão iluminavam a figura à frente, o homem. E a cada segundo que eu o observava, mais meu coração perdia o ritmo. Porque aquele rosto, aquele corpo, aquela postura eram meus. Eu via a mim mesmo ali, parado na pista, encharcado, imóvel, com a cabeça levemente inclinada para o lado, como se estivesse tentando entender por que havia um caminhão se aproximando tão rápido. Isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo, repeti.
apertando o volante até meus dedos doerem, mas não adiantava. Aquele eu estava ali. Eu estava olhando para mim mesmo, pisando fundo no freio, senti o caminhão começar a travar na pista molhada. O ABS vibrou por baixo de mim, fazendo o pedal tremer. O farol iluminou meu outro eu com mais intensidade, mas ele não piscou, não fechou os olhos, não desviou. Ele só ficou parado. A poucos metros do impacto, meu corpo tomou o controle. Desviei o volante para a direita, fazendo o caminhão sair da pista por poucos centímetros. O pneu pegou o acostamento, levantando lama e água, e por um segundo achei que ia tombar. O caminhão balançou, sacudiu, mas se manteve de pé. Quando recuperei a direção e olhei pelo retrovisor, o homem não estava mais lá, nem no meio da pista, nem no acostamento, nem em lugar nenhum. A estrada estava vazia, completamente vazia. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar dentro da cabine. A respiração vinha curta, instável. Eu preciso sair daqui, murmurei. Mas no fundo eu sabia. Eu já não tinha mais controle sobre nada. A estrada voltou a seguir reta, normal, como se o barranco e a bifurcação falsa nunca tivessem existido. Até o asfalto parecia diferente, novo, bem pintado, como se eu tivesse mudado de rodovia sem perceber. Olhei o GPS do painel. Ele estava congelado. A mesma tela fixa, sem rota, sem posição, sem satélite. Apenas uma mensagem. Reconectando. Reconectando a quê? Eu estava numa BR conhecida. O GPS jamais travara naquela região. Foi quando ouvi um som vindo do banco do passageiro. Um tileque seco, como se alguém tivesse batido levemente com a unha em alguma superfície plástica. Virei a cabeça devagar. O banco estava vazio, mas havia uma marca de mão no vidro da porta. Não uma marca limpa, não uma marca fresca. Era uma marca úmida, como se dedos frios tivessem sido pressionados ali segundos antes. Eu engoli seco, muito seco, sem coragem de tocar o vidro. A estrada seguia interminável. A chuva engrossou um pouco. O relógio no painel piscou, falhou e depois marcou 02:18. Eu tinha a impressão de que eram quase 3 da manhã, mas o horário parecia estar preso. Foi então que o rádio PX ligou sozinho. Um chiado profundo, contínuo, como se a frequência estivesse sendo puxada de dentro de um poço. Depois, uma voz. A minha, mas não a minha de agora. Uma versão mais cansada, mais fraca, mais velha. Adriano, você não devia ter vindo. Eu estremeci inteiro. Peguei o microfone com mãos trêmulas. Quem está falando? Minha voz falhou. Não houve resposta imediata. A estática aumentou. E então, ele já te viu. Senti o corpo gelar. Quem me viu? Gritei. Silêncio. Apenas a chuva. Quando ia desligar o PX, outra frase surgiu. Cortada, falhando, quase sussurrada. Não deixa ele chegar perto do caminhão. Meus dedos ficaram paralisados. O que isso significava? Quem era ele? O homem que vi na estrada? Aquele que era igual a mim? Ou algo pior? Não tive tempo para pensar. Porque no espelho retrovisor, por trás da minha cabine, alguém caminhava pelo meio da estrada. Sim, a figura estava lá novamente. A mesma postura curvada. As mesmas roupas escuras, os mesmos passos lentos, e quando ele se aproximou um pouco mais, o farol traseiro iluminou parcialmente seu rosto. Ele era eu, mas não exatamente eu. Era uma versão desgastada, pálida, com olheiras profundas, os olhos afundados, vazios. E o pior, na sua mão algo pendia, um chaveiro, o meu chaveiro, o chaveiro que fica preso à chave reserva do caminhão. Uma chave que eu nunca trouxe comigo. Ela ficava guardada em casa, dentro de uma gaveta do meu quarto. Minha garganta secou. Isso não é possível. Sussurrei, sem ar. O homem continuava andando, mas seus passos não coincidiam com a distância percorrida. Ele andava devagar, mas chegava perto rápido demais, como se o espaço entre nós diminuísse sozinho. A voz no PX voltou. Adriano, corre. O vidro lateral tremia levemente. A chuva batia mais forte. O caminhão parecia ficar menor, sufocado pelo vento. Eu engatei a 5ª marcha e acelerei o máximo que pude. O motor rugiu, a cabine vibrou e vi pelo retrovisor a figura se afastar, mas sem correr. Ele apenas parou.
Ficou parado na pista, observando. E então algo ainda mais perturbador aconteceu. A figura levantou a mão e mostrou o chaveiro, não abanando, não ameaçando, somente exibindo, como se quisesse que eu confirmasse o que estava vendo, como se estivesse dizendo: eu sou você, e eu já estive aqui antes. O caminhão corria na pista vazia, mas algo no horizonte mudou de novo. Luzes, luz vermelha piscando, parecia sinalização de emergência. Meu coração acelerou. Finalmente alguém... sussurrei. Mas ao me aproximar, percebi que não era bem isso. Na beira da estrada havia um carro da polícia, parado, barra de luzes ligada, mas não havia ninguém dentro. E pior, a porta do motorista estava aberta, escancarada, como se o policial tivesse saído às pressas, ou sido levado. E então eu finalmente vi a marca. No retrovisor externo da viatura havia a mesma marca de mão, molhada, vermelha e virada para fora, como se alguém tivesse segurado o espelho com força, como se estivesse tentando se apoiar, ou lutar, ou fugir. E naquele momento percebi que aquilo não era só uma estrada. Aquilo era um lugar, e alguém ou algo estava me puxando para dentro dele. A chuva engrossou de repente, quase virando cortina. Eu mal conseguia ver a pista. A estrada era só uma faixa escura e infinita sob os faróis. O rádio PX chiou de novo, mas desta vez, a voz não era minha, era de outra pessoa. Apenas uma frase, baixa, áspera, quase quebrada. Ele está chegando! A chuva parou. O mundo ficou silencioso. E então, muito devagar, alguém bateu na porta da minha cabine. 1, 2, 3 vezes. Toque, toque, toque. E a voz do rádio PX sussurrando. Não olha para ele. Toque, toque, toque. Os 3 toques insistentes na porta da cabine pareciam ecoar por dentro do meu peito. Não eram fortes, não eram violentos. Eram lentos, calculados. Como se quem, ou o que, estivesse lá fora, tivesse todo o tempo do mundo. Eu prendi a respiração. O rádio PX ainda estava ligado, chiando baixo, e repetiu quase sem força. Não olha para ele. A minha mão foi sozinha até o botão de travar as portas. Tec travadas. O caminhão seguia em movimento, mas devagar. Eu tinha reduzido sem perceber, como se meu corpo tivesse desligado o pé do acelerador por instinto de sobrevivência. O pior é que eu sabia que não deveria parar. Sabia, mas o medo é uma coisa traiçoeira. Ele te faz hesitar, e hesitar na estrada pode ser fatal. Respirei fundo, tentando manter a sanidade. Não olha, não olha, não olha, repeti para mim mesmo. Mas é como dizem, diga a alguém para não olhar. E é a única coisa que a pessoa vai querer fazer. Meu coração parecia tentar fugir pelas costelas. Toque, mais um toque. Dessa vez mais leve, quase carinhoso. A chuva tinha parado, mas gotas escorriam lentamente pelo vidro, refletindo as luzes dos faróis e distorcendo a silhueta que eu evitava encarar. Foi então que eu ouvi o som mais horrível daquela noite. Um arrastar lento de dedos pelo vidro externo. Como unhas raspando devagar, descendo pela janela do motorista. Meu estômago revirou. A sensação não era apenas de medo, era de reconhecimento. Eu conhecia aquele som. Eu já tinha feito aquele som, escutado de dentro da cabine quando me apoiava do lado de fora. Aquela coisa estava imitando meus gestos. Eu apertei o volante com mais força, até que ouvi a respiração. Sim, do lado de fora. Uma respiração pesada, trêmula, irregular, como alguém que correu até alcançar o caminhão, ou alguém que não respirava havia muito tempo. Minha garganta secou, fechei os olhos. E aí, a coisa falou, com a minha voz. Adriano, abre. Meu corpo inteiro travou. Era a minha voz, mas diferente, vazia, sem calor, sem intenção humana. Era como se alguém estivesse repetindo palavras que aprendeu ouvindo à distância, copiando, mas não entendendo. Adriano, abre, por favor. A entonação era errada, as pausas eram erradas, as sílabas vinham quebradas. Eu senti lágrimas se acumularem nos olhos, não de emoção, de puro terror. Vai embora, murmurei, quase sem som. A coisa respondeu imediatamente, como se estivesse esperando. Vou sim, mas antes, você precisa olhar para mim. Meu coração falhou uma batida. Não olha.
Não olha, não olha. Respirei fundo, ainda de olhos fechados. O que você quer? Forcei a voz a sair. O vidro tremeu como se dedos pressionassem com força. Eu quero voltar. Voltar para quê? Voltar para onde? O caminhão balançou um pouco como se algo tivesse se apoiado no degrau lateral. O rádio PX chiou alto de repente como se alguém tivesse dado um tapa no microfone. E então, uma voz desconhecida, fraca, mas claramente humana, sussurrou. Ele não é você. Meu peito apertou. Quem tá aí? Perguntei ao PX, desesperado. A resposta veio como um soluço cortado. Correr. E o PX morreu. O chiado sumiu. A cabine ficou silenciosa. Silenciosa demais. Toque. Mais um toque. Fraco. Impaciente. Eu não aguentei. Virei o rosto. Devagar. Muito devagar. Pelo canto do olho, vi uma silhueta através da janela. Alta. Curvada. Os ombros erguidos de forma antinatural. E o rosto? Deus. O rosto não era o meu. Era como se alguém tivesse tentado copiar meu rosto de memória, ou de uma foto velha, e tivesse errado os detalhes. A boca era larga demais. Os olhos eram fundos demais. A pele parecia esticada sobre ossos que não estavam na posição certa. E ainda assim, era eu. Uma versão errada de mim. Uma versão que não deveria existir. A criatura inclinou a cabeça para o lado e sorriu. Mas o sorriso também estava errado. Um lado subiu, o outro ficou imóvel, como se os músculos não funcionassem da mesma maneira. Eu gritei. Arranquei o volante para a esquerda. Pisei fundo no acelerador. O caminhão sacudiu, derrapou, voltou à pista e disparou pela estrada como se estivesse fugindo de um incêndio. Atrás de mim, no retrovisor, vi a figura ficar menor, mas não desaparecer. Ela ainda estava lá, parada na estrada, me observando. E então, juro por tudo que é sagrado, ela levantou a mão e fez um gesto. Um gesto lento, preciso, me chamando de volta. Eu dirigi por uns 5 minutos em pânico absoluto antes de notar outra coisa estranha. A estrada mudou. As placas desapareceram. Os quilômetro-marcadores sumiram. Os postes ficaram mais baixos. E o asfalto? O asfalto parecia velho, muito velho, trincado, gasto, como se aquela pista não recebesse manutenção desde os anos 80. A BR moderna tinha sumido. Eu estava em outro lugar, ou outra versão da mesma estrada. Um lugar onde ninguém deveria estar. Meu peito queimava. Minhas mãos doíam de tanto apertar o volante. Eu preciso acordar. Isso é sonho. Isso é delírio. Dizia para mim mesmo. Mas então, vi faróis ao longe. 2 faróis antigos, amarelados, fracos. E à medida que se aproximavam, percebi que não eram de carro. Eram de um caminhão. Um caminhão muito antigo. Talvez dos anos 70. E quando ele ficou perto o suficiente, eu o reconheci. Reconheci como se tivesse visto ontem. A pintura azul desbotada, o farol esquerdo rachado, o para-choque torto. Era o caminhão do meu pai. O caminhão com o qual ele sofreu o acidente fatal quando eu era criança. Aquele caminhão estava vindo na minha direção, pela pista contrária, mas não havia ninguém dirigindo. A cabine estava vazia, completamente vazia. E ainda assim, o caminhão acelerava, como se estivesse vivo, como se soubesse exatamente onde eu estava e para onde eu estava indo. E aí eu entendi. A estrada queria me levar até ele, até o lugar onde eu deveria ter morrido há muitos anos, até o destino que não se cumpriu. E agora, estava tentando se corrigir. O caminhão antigo começou a invadir a minha pista. Eu virei o volante desesperado, quase perdendo o controle. A chuva voltou a cair com força absurda, como um véu grosso que apagava tudo. E entre um relâmpago e outro, vi algo mais. Na cabine vazia do caminhão do meu pai, uma figura sentada, curvada, com o rosto nas sombras. E quando o trovão iluminou de novo, ela levantou a cabeça. E era eu, de novo, outra versão de mim. Mas aquela versão tinha os olhos completamente pretos, vazios, sem pupila, sem vida. E ele sorriu. E murmurou algo que eu ouvi através do vidro, da chuva, do barulho do motor. Agora você voltou. Girei o volante com força. O caminhão escorregou. A traseira derrapou. Eu perdi o controle. E antes que pudesse reagir, as duas realidades, o caminhão velho e o meu, colidiram. Ou parecia que colidiram. Porque não houve impacto. Não houve barulho de metal.
Não houve explosão de farol. Nada. Apenas uma luz branca. Imensa. E então, silêncio. Silêncio absoluto. Quando abri os olhos, eu não estava mais na estrada moderna, nem na estrada velha. Eu estava parado, no meio de um trecho completamente escuro, sem placas, sem sinal, sem nenhuma luz, exceto por uma, bem ao longe. Uma luz amarelada, balouçante, como uma lanterna sendo balançada por alguém que me esperava, alguém que me chamava, alguém que sabia meu nome, meu verdadeiro nome. Adriano. Ecoou na escuridão com a minha própria voz. A luz amarelada continuava balançando distante, como se alguém estivesse segurando uma lanterna antiga, daquelas de querosene. O vento carregava o som de algo que se arrastava. Não era nítido, mas lembrava o som de passos lentos sobre cascalho molhado. Eu tentei ligar o caminhão. A chave girou, mas o motor não respondeu. Nem um clique, nem uma tentativa. Como se o caminhão estivesse morto. O painel apagado, os faróis apagados, o rádio inerte. A BR ao meu redor parecia existir apenas em pedaços. Um contorno de asfalto escuro que desaparecia para trás e para frente. Apenas sombras ondulantes. A sensação era de que, se eu descesse da cabine, talvez o chão nem existisse além daquele pequeno trecho. A luz da lanterna balançou de novo, mais perto desta vez. E a voz, usando minha própria entonação, chamou: Adriano, você voltou. Meu peito doeu como se algo gélido tivesse sido empurrado para dentro dos meus pulmões. A chuva fraca começou a engrossar, transformando-se em uma cortina fria que deixava tudo turvo. Eu fechei os olhos por um segundo. Isso não é real. Isso não é real. Isso não é real. Mas quando abri os olhos, a luz estava a poucos metros, e atrás dela, uma silhueta, alta, muito alta, se movendo com uma lentidão quase desafiante, como se estivesse subindo do próprio asfalto. Aquela coisa ergueu a lanterna, iluminando o próprio rosto. E era eu, uma terceira versão de mim, mas diferente das outras. O rosto parecia completo, mas havia algo profundamente errado. Os olhos eram normais, mas não piscavam. A boca estava fechada, mas parecia sempre prestes a sorrir. A pele estava pálida como papel molhado. Ele se aproximou do degrau do caminhão, devagar, e então falou outra vez. Você não devia ter saído daquela noite. Eu engoli seco. Que noite? Ele sorriu. Dessa vez, o sorriso era completamente meu. A noite em que seu pai morreu. Meu estômago revirou. Eu era só uma criança. Não tinha como estar lá. A criatura inclinou a cabeça, como se estivesse analisando uma peça quebrada. Mas você estava. Não fisicamente. Mas você viu. Eu senti o ar sumir dos meus pulmões. Memórias distantes voltaram como flashes fragmentados. Chuva. Barulho de freios. Um impacto. Minha mãe gritando ao telefone. Um para-choque azul. Luzes vermelhas girando na noite. Você sonhou durante anos com aquele acidente, Adriano. A criatura continuou. Sonhou porque estava conectado à estrada. Algumas pessoas são, poucas. Você é igual ao seu pai. Eu balancei a cabeça negando. Isso é loucura. A criatura deu um passo a mais, ficando tão próxima da porta que eu pude sentir o cheiro, um cheiro úmido, de terra, gasolina e ferro velho. Não era humano. A estrada não esquece seus filhos, disse a criatura firme. Seu pai tentou escapar, mas voltou. Você tentou escapar, mas voltou também. A lanterna iluminou algo atrás dele. Um caminhão. O caminhão antigo do meu pai. Estacionado perfeitamente atrás da criatura, sem fazer barulho algum, sem deixar marcas no chão. Eu estava cercado. A criatura levantou o braço devagar e bateu de leve na porta do caminhão 3 vezes. Toque, toque, toque. Abre. Está na hora de assumir o destino que você carregou por tantos anos. Minha respiração ficou curta. O rádio morto do painel chiou, totalmente por conta da lógica. E outra voz saiu dele. A voz do meu pai. Uma voz que eu não ouvia desde criança. Filho, não deixa ele entrar. Meu coração quase parou. Pai! O rádio chiou mais forte. Ele não sou eu. Nenhum deles é. A estrada está faminta. E ela te quer do jeito que me quis. Mas você pode escolher. Escolhe, filho. A criatura do lado de fora sorriu.
Mas aquele sorriso não tinha nada de humano, nada de meu. Era apenas uma máscara mal feita. E então, ela estendeu a mão para a maçaneta. Naquele instante, senti tudo dentro de mim entrar em conflito. Abrir significava aceitar. Fechar significava desafiar algo muito maior do que eu entendia. Fugir significava talvez nunca mais voltar. Foi aí que percebi algo. Na cabine do caminhão do meu pai, uma pequena luz azul apareceu. Um brilho suave, delicado, como uma lanterna de mão que eu lembrava da minha infância. A que ele usava quando revisávamos o caminhão juntos. Ela piscou 2 vezes. O sinal que ele costumava fazer para dizer: "Vamos, filho, corre." Eu entendi. Sem pensar mais um segundo, joguei meu peso sobre a marcha, empurrei o câmbio para frente e girei a chave de novo. Dessa vez, o motor rugiu, como se tivesse acordado de um pesadelo. A criatura recuou um pouco, surpresa. Seus olhos ficaram completamente negros, como poços sem fundo. Eu pisei fundo no acelerador. O caminhão deu um salto para frente tão forte que quase me jogou contra o volante. A criatura gritou, mas o grito não era humano. Era como o metal sendo rasgado, como a estrada gritando por perder algo que achava que já era seu. A chuva ficou tão forte que parecia cair de baixo para cima. E então, a estrada mudou outra vez. Asfalto novo, placas refletivas, movimento ao longe, sons reais da madrugada. Eu estava de volta. Eu estava na BR verdadeira. A chuva diminuía como se nada tivesse acontecido. Minha respiração tremia, minhas mãos doíam, meu peito ardia. Mas eu estava vivo, vivo. Atrás de mim, no retrovisor, não havia criatura. Não havia caminhão antigo. Não havia lanterna amarelada. A estrada estava vazia. Comum, normal. Mas antes que eu pudesse celebrar, antes que eu pudesse chorar de alívio, o rádio PX chiou uma última vez. Baixinho, como uma despedida. E a voz do meu pai sussurrou: "Agora vai, filho. Não olha mais para trás." O rádio morreu. A estrada seguiu adiante, e eu também. Mas até hoje, quando passo pela mesma BR, em noites de chuva, juro que vejo por um segundo, lá longe, no acostamento, uma luz amarelada balançando, e alguém, com meu rosto, me chamando de volta. Se você achou que essa estrada escondia horrores suficientes, espere até ouvir o próximo relato. Porque no caminho dos caminhoneiros que cruzam o Brasil de madrugada, sempre existe espaço para mais um pesadelo. Prepare-se, a segunda história começa agora. Meu nome é Geraldo Nascimento, e quando digo que conheço as estradas deste país melhor do que conheço minha própria casa, não é figura de linguagem. São 32 anos dirigindo caminhão, cruzando o Brasil de canto a canto, vendo o nascer do sol em lugares onde muita gente nem imagina que exista vida. Já passei por tudo que se pode imaginar. Neblina fechada no sul, tempestade de poeira no norte, protesto bloqueando rodovia no interior de Goiás, caminhão quebrado no meio da Serra do Mar às 3 da manhã. Se tem algo que a estrada me ensinou, é que ela não gosta de amadores. Ela testa você, ela desgasta você, mas também te dá uma paz que só quem dirige à noite entende. Eu me considero um homem da estrada, um dos últimos do tipo raiz, como dizem por aí. Não dependo de GPS. Não uso app de mapa. Não confio em nada que não seja meus olhos e minha memória. E digo isso sem arrogância. É que depois de tanto tempo, meu cérebro decora tudo. Cada retorno, cada posto bom para dormir, cada buraco que jogaram asfalto por cima, mas continua ali, esperando alguém desatento. Por isso a história que vou contar nunca fez sentido para mim. Nunca. Porque não é possível um caminhoneiro veterano, experiente, calejado, se perder em uma rota que ele fez centenas de vezes. Não é possível pegar um desvio que não existe. E muito menos é possível que a estrada mude diante dos seus olhos. Mas aconteceu. E até hoje, quando lembro daquela noite, sinto meus dedos formigarem no volante, como se a estrada estivesse viva, esperando o momento de me chamar de volta. Tudo começou numa quarta-feira, por volta das 23h40. Eu estava voltando de um frete leve, coisa simples. Entregar peças agrícolas em uma cidadezinha a 80 quilômetros de Belo Horizonte. Era um trajeto curto, tão curto que eu nem devia ter dormido no caminhão, mas preferi evitar trânsito e deixar para voltar de madrugada, quando a BR fica calma. E como sempre, estava perfeita.
Não tinha um carro na minha frente, não tinha um ônibus atrás. Só a faixa contínua iluminada pelos faróis e a escuridão ao redor. Era o tipo de noite que caminhoneiro gosta. Silenciosa, limpa, sem sobressaltos. A rádio PX estava ligada, mas ninguém falava. Uma paz. Eu seguia no piloto automático, não o eletrônico, mas o mental, observando as mesmas placas de sempre. Curva forte à direita, 1 km, posto miragem, 5 km. Retorno autorizado, 2 km. Eu já sabia de tudo aquilo. Sabia até o exato ponto onde a estrada dava uma caída antes de subir de novo, como se respirasse. Geraldo Nascimento não se perde. Geraldo Nascimento não precisa de GPS. Geraldo sabe onde está. E então, a 0007, algo mudou. Primeiro veio uma sensação estranha, aquela pequena fisgada na barriga que só sinto quando algo na estrada está fora do lugar. O tipo de sensação que você não consegue explicar, mas que te acompanha igual sombra. Reduzi a velocidade um pouco. Nada demais. Só o suficiente para prestar atenção ao que até então era rotina. Continuei dirigindo. Passei pelo trecho reto depois da ponte. Passei pelos fios de alta tensão. E então avistei algo que não devia estar lá. Uma placa. Uma placa nova. Brilhante, sem poeira, sem desgaste, como se tivesse sido colocada naquela noite. Ela dizia: desvio, 2 km obras na pista, siga as setas. Eu franzi a testa imediatamente. Não havia obra naquela região, não havia desvio. Não havia nada que justificasse aquela sinalização. Mas o que mais me incomodou foi outra coisa. Eu tinha passado por ali na ida, no fim da tarde. E naquele momento não havia placa nenhuma. Pensei, deve ser obra emergencial. Caminhão tombou, talvez. Pode ter acontecido depois. A estrada muda o tempo todo. Ok, mas ainda assim, algo estava errado. Segui em frente. 2 minutos depois, outra placa. Desvio. 1 km dessa vez, a seta indicava claramente à direita. Um retorno que eu nunca tinha visto ali. E eu teria notado, porque conheço cada detalhe desse trecho. Reduzi a velocidade. Desliguei a rádio APX por instinto. Comecei a olhar tudo ao redor como se fosse a primeira vez. E foi aí que reparei. Não havia nenhum carro vindo na direção contrária. Nenhum. Numa BR movimentada, quase meia-noite, é impossível ficar mais de 10 minutos sem ver faróis lá na frente. Mas a escuridão permanecia sólida, imóvel, total. Como se eu estivesse dirigindo dentro de um tubo negro. Dei uma olhada no retrovisor. Atrás de mim, nada também. Nenhuma luz, nenhum contorno, nenhum caminhão atrasado ou carro rápido. Só eu e a estrada. Suspirei fundo. Tá, vamos ver esse desvio. O desvio apareceu exatamente onde a placa indicava. Um acesso recém-asfaltado, com pintura perfeita, setas brancas tão novas que brilhavam. E mais 2 placas. Desvio temporário. Siga em frente e não retornar. A segunda frase arrepia qualquer caminhoneiro. Não retornar. É regra básica. Todo desvio real coloca setas de retorno. Só obra mal feita fecha caminho sem alternativa. E aquela parecia a obra perfeita. Perfeita demais. Mas eu era veterano. Não era garoto novo com medo de curva. E por algum motivo que até hoje não sei explicar, virei o volante e entrei no desvio. O que me esperava lá dentro não parecia Brasil. Não parecia estrada. Não parecia possível. Mas naquele primeiro minuto, era só silêncio. Silêncio absoluto. E foi aí que Geraldo Nascimento, caminhoneiro experiente, homem que nunca erra caminho, percebeu a primeira coisa errada. A estrada era reta demais. Ela não fazia curva, nem leve, nem inclinada. Nada. Era uma reta infinita, literalmente infinita. E pela primeira vez em anos, eu senti medo real dentro de um caminhão. Medo de estrada. O que caminhoneiro veterano mais teme. E o que, naquela noite, me seguiu por muito mais tempo do que deveria. A primeira coisa que fiz foi olhar para o relógio do painel. 00:19. Eu tinha entrado no desvio há 2 minutos, no máximo. Mas a estrada, aquela reta interminável, parecia mais longa do que deveria. E mais silenciosa também. Silêncio não é exatamente raro na madrugada, mas motoristas sabem. Sempre há algum som. Um eco distante. Um caminhão mais pesado em subida. Uma moto apressada.
O barulho de vento batendo em placa. Ali não havia nada. Nada além do motor do meu próprio caminhão. Nenhum animal, nenhum sapo, nenhuma cigarra. Nada. Foi então que percebi a segunda coisa estranha. O retrovisor lateral estava completamente escuro. Isso não é normal. Mesmo sem farol atrás, você sempre vê alguma coisa. Reflexo do asfalto, o brilho da pintura, uma sombra, qualquer coisa. Mas ali, o vidro parecia mais negro do que a noite. Como se não houvesse estrada atrás de mim. Como se eu estivesse rebocando o próprio vazio. Apertei o volante. Calma, Geraldo. Pode ser só neblina. Mas não havia neblina. O ar estava limpo, frio, seco. Olhei para frente de novo. A mesma reta, infinita. Continuei dirigindo por mais alguns minutos. 0026. 7 minutos dirigindo em linha perfeitamente reta. Sem subida, sem descida, sem acostamento irregular, sem marcações gastas. Pela primeira vez na vida, senti como se estivesse dentro de um corredor, não uma estrada. Como se os faróis não estivessem iluminando o mundo, mas um cenário construído só até onde eu podia ver. Suspirei fundo e fiz algo que eu raramente faço. Peguei o celular. Sinal. Nenhum. Nenhum risquinho. Ok. Normal para a zona rural. Nada demais. Mas aí veio o detalhe que me gelou. O GPS, mesmo offline, não carregava o mapa. Só aparecia o ícone do caminhão, flutuando num fundo completamente cinza. Sem rodovia, sem contorno, sem rota. Era como se eu estivesse fora do mapa. Mas não era só isso. O caminhão, o ícone, não estava se movendo. Eu dirigia, mas o ponto ficava parado, imóvel, como se eu não estivesse saindo do lugar. Fechei o aplicativo imediatamente. Não gosto de tecnologia me dizendo que estou onde não estou. Voltei a focar na estrada, e então vi algo novo. Uma placa, pequena, lado direito, sozinha. Primeiro sinal de civilização desde que entrei no desvio. Reduzi levemente para conseguir ler. KM0. Eu franzi a testa. Zero? Zero de quê? Quem coloca a placa KM0 no meio de um desvio temporário? KM0 costuma ser o início oficial de uma rodovia, não um ponto perdido no meio do mato. Continuei andando. 2 minutos depois, outra placa. KM0, mesma fonte. Mesmo tamanho. Mesmo suporte. Mais 2 minutos. Outra. KM0. Eu bati a mão no volante. Ah, tá de brincadeira. Respirei fundo. Tentei raciocinar como motorista e não como homem assustado. Pode ser erro de sinalização. Algum funcionário idiota repetiu a placa errada. Mas eu não acreditava nessa explicação. Não depois de 30 anos rodando estrada. Aquele erro era perfeito demais. Idêntico demais. Calculado demais. Então fiz o que caminhoneiros veteranos fazem quando sentem algo errado. Encostei. Desliguei o caminhão. Abri a porta devagar. Desci. O som da porta batendo ecoou muito mais do que deveria. Como se o ar estivesse oco. Olhei ao redor. A estrada parecia mais estreita agora. Ou talvez fosse a escuridão engolindo o acostamento. Apontei a lanterna para trás. Nada. Literalmente nada. A estrada atrás de mim terminava em um ponto escuro, como se o asfalto sumisse após 20 metros. Pisquei forte. Passei a lanterna mais vezes. A luz batia no chão, mas parecia ser engolida pelo escuro ao fundo, sem refletir em nada. Tá de brincadeira comigo, murmurei. Virei a lanterna para frente. A estrada continuava normal, sempre igual, sempre reta. Peguei uma tampinha de garrafa no bolso. Sempre tenho algumas guardadas para esses testes bobos que a estrada ensina. Joguei a tampinha para trás, em direção ao escuro. Nada. A tampinha não fez barulho ao cair. Nenhum. Eu não ouvi o plástico batendo no asfalto. Não ouvi o eco. Não ouvi nada. Merda. Eu voltei rápido para a cabine, sentindo a nuca arrepiar. Fechei a porta. Travei. Dei partida no caminhão. O motor respondeu de primeira. Graças a Deus. Engatei a marcha e segui em frente. Dirigi mais 5 minutos. Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma reta. Cada vez mais silenciosa. E então, finalmente, algo mudou. Um ponto de luz apareceu lá na frente. Fraco. Amarelado. Oscilando. Pensei. Um poste? Um farol?
Um carro parado? Acelerei devagar, tentando me aproximar sem gerar impulso demais. O ponto ficou mais claro, mais forte. E quando fiquei a uns 100 metros, finalmente consegui ver. Não era poste, não era carro, não era casa. Era uma placa iluminada por dentro, como aquelas de quilometragem digital, brilhando sozinha no meio da estrada. E escrita nela: KM0, seja bem-vindo. Meu sangue gelou. A placa piscou como se tivesse dado curto. A luz tremeu. Depois apagou completamente. A estrada ficou escura de novo. Eu encostei a cabeça no volante e murmurei: que porra é essa? E foi aí que ouvi o som. Um estalo seco, atrás de mim, como se alguém tivesse batido na lataria da carroceria. Um toque firme, um aviso. Não era vento, não era pedra, não era galho. Era alguém. Alguém que não deveria estar ali. Alguém que estava atrás do caminhão parado na estrada que não existia mais. Meu corpo inteiro congelou. Respirei fundo. E disse para mim mesmo: não olha pelo retrovisor, não olha. Mas a estrada, aquela estrada que não fazia curva, parecia respirar atrás de mim. E cada segundo que eu não olhava era como segurar o ar. Até que o estalo veio de novo, mais forte, mais perto, como se estivesse ao lado da cabine, como se estivesse me esperando virar o rosto. O segundo estalo na lataria foi tão forte que senti o caminhão vibrar sob minhas mãos. Não havia vento, não havia árvores, não havia nada que pudesse bater assim. Nada, exceto alguém. Eu segurei o volante com força, tentando pensar racionalmente. Deve ser o escapamento estalando, o metal dilatando com a temperatura. Mas não era. Eu sabia que não era. O som era diferente. Era ritmado. Era intencional. E pior, vinha de duas direções ao mesmo tempo, de trás da carroceria e da lateral direita da cabine, como se duas coisas estivessem se aproximando. Meu peito apertou. Eu tinha duas escolhas: acelerar e fingir que nada estava acontecendo, olhar pelo retrovisor e descobrir o que me acompanhava. Escolhi a primeira. Sempre escolho a primeira. Afundei o pé no acelerador. O motor respondeu cheio, forte, mas o caminhão parecia pesado, como se estivesse puxando alguma coisa além do baú. A velocidade subiu devagar demais. 40 km/h, 45 km/h, 50. E os estalos continuavam. Um na traseira, outro na lateral. Um ritmo quase sincronizado, como passos, como dedos batendo na carroceria. Toque, toque, toque. Respirei fundo. Abri a janela só um pouco, o suficiente para ouvir melhor. Foi um erro. O som ficou mais claro. Não eram dedos, eram unhas. Unhas raspando no metal, longas, duríssimas, arranhando como quem se apoia para subir. Meu estômago virou. Não, não, não. Fechei o vidro de imediato. Tarde demais, porque a voz veio antes do vidro subir completamente. Baixa, arrastada, como se fosse usada por alguém que não falava havia muito tempo. Oh, para de correr, engasguei com o ar. A voz não era humana, mas tentava ser. Igual alguém imitando a linguagem humana sem saber direito como funciona. Para de correr, eu gritei. Vai pro inferno. Pisei mais fundo no acelerador. 60 km/h. 70. 75. O caminhão rugia, mas parecia preso em algo. E então, algo bateu na porta do passageiro. 3 batidas, firmes. Toque, toque, toque. Eu grudei os olhos na estrada. Não ia olhar. Não ia. Mas a voz voltou, dessa vez mais clara, mais perto, como se estivesse colada no vidro. Abre. Meu coração disparou sem ritmo. Minhas mãos tremiam no volante. Respirei fundo. Ou tentei. E foi então que percebi. O farol alto não alcançava mais o fim da estrada. Ele batia num muro de escuridão, um limite invisível que se movia comigo. A luz simplesmente parava a 30 metros e era engolida. Como se a estrada estivesse sendo gerada aos poucos. Como se eu estivesse dirigindo dentro da construção de um sonho. Ou de um pesadelo. Foi aí que vi, pela primeira vez, algo novo na pista. Uma sombra, bem no meio da estrada. De longe, parecia só um borrão, mas conforme me aproximei, percebi que era uma pessoa, parada, imóvel, de costas para mim, no meio da BR, no meio da noite, numa estrada que teoricamente não existia. Eu diminuí sem perceber. A figura não se mexia. Era um homem.
magro, alto, usando roupas escuras. Mas havia algo horrível. O corpo dele parecia esticado, como se seus braços fossem longos demais, e o pescoço torto, inclinado para um lado num ângulo impossível. Abaixei a velocidade para 40 km/h, depois 30. Tudo dentro de mim dizia para continuar. Mas algo na minha mente, algo que não parecia ser meu, repetia: para, para, para. Fui reduzindo. 20 km/h. O homem continuava de costas como se esperasse minha chegada. Foi quando notei outros detalhes. O asfalto ao redor dele parecia mais claro, mais gasto, como se ele estivesse ali há muito, muito tempo. E então, ele virou a cabeça. Não o corpo, só a cabeça. Devagar, ruim, como se os ossos estalassem. E quando terminou de virar, seus olhos encontraram os meus através do para-brisa. Não havia nada ali, nada. 2 buracos negros, profundos, sem brilho, sem vida. E ele sorriu. Um sorriso fino, forçado, que parecia rasgar a pele dos cantos da boca. A voz voltou, mas agora vinha da figura na estrada, não mais da lateral do caminhão. Você veio? Eu joguei o caminhão para o lado, desviando dele, quase perdendo o controle. A figura não se mexeu. Ficou ali, parada, olhando enquanto eu passava. E quando olhei pelo retrovisor, só por um segundo, vi algo que me destruiu por dentro. Ele estava muito mais perto do que deveria, como se tivesse se aproximado correndo, sem fazer som, como se tivesse dobrado a distância em menos de um segundo. Tapei o retrovisor com a mão. Chega, não ia olhar mais, mas a estrada não tinha acabado com mim. Ainda não. 2 quilômetros à frente, ou o que parecia 2 quilômetros, outra coisa apareceu. Outra figura, não a mesma, menor, curvada. Parecia uma mulher, mas não tenho certeza. O cabelo caía para a frente, cobrindo o rosto. O corpo balançava levemente como se estivesse se esforçando para ficar de pé. Eu quase parei. Quase. Mas uma coisa me deteve. Os pés dela não tocavam o chão. Ela flutuava alguns centímetros acima do asfalto. E mesmo assim, deixava marcas no chão. Marcas escuras. Frescas. Como passos de lama. O baú atrás de mim estalou de novo. Desta vez mais forte. Como se algo tivesse subido nele. Eu gritei involuntariamente. Acelerei. 90 km/h. O volante tremia. A estrada parecia vibrar. O motor urrava como se fosse explodir. E então, algo bateu no teto. Uma pancada seca. Depois outra. E outra. Toques. Como mãos. Mãos caminhando pelo teto da cabine. Meu mundo ficou estreito, claustrofóbico. Meu campo de visão diminuiu como se eu estivesse desmaiando. Até que o rádio PX chiou, um chiado forte. E uma voz, humana desta vez, entrou rasgando o silêncio. Geraldo! Eu arregalei os olhos. Aquela voz, eu conhecia. Era a voz de Tião, um amigo de estrada, caminhoneiro antigo como eu. Geraldo, responde! Onde você tá, homem? Tião? Você sumiu do radar, caramba! Tão procurando você faz horas. Meu coração disparou. Horas? Eu tinha entrado no desvio fazia... quanto tempo? Olhei o relógio e quase perdi o ar. 03:54. 3 horas e 40 minutos haviam se passado. Mas para mim, tinham sido no máximo 40 minutos. Eu engasguei. Tião, eu não sei onde tô. Geraldo, escuta. Não tem desvio nenhum nessa rota. 0. Nada. Essa estrada aí não existe. Sai daí agora. Eu tentei responder. Mas antes que pudesse, algo bateu na janela do passageiro. Dessa vez com força. E então, uma mão, fina, longa, de dedos absurdamente compridos, deslizou pelo vidro. Lenta, deliberada, arrastando as unhas. Ras, ras, ras. Eu chorei sem perceber. Tião, sussurrei com a voz quebrada. Geraldo, não olha para nada aí. Mantém o caminhão em linha reta, vai até o fim e não para. Entendeu? Engoli o choro. Assenti, mesmo sabendo que ele não podia ver. A estrada parecia encolher ao meu redor. E foi aí que eu finalmente entendi. Não existia fim. E se eu continuasse, talvez nunca mais saísse dali. Mas parar também não era opção. Porque agora, eu não estava mais sozinho na cabine. Não mesmo. O banco do passageiro afundou levemente, como se alguém tivesse sentado. O banco do passageiro afundou tão devagar
tão silenciosamente que por um segundo eu pensei que fosse ilusão, mas não era. Caminhoneiro veterano reconhece o peso de alguém entrando na cabine. É quase instintivo. Um segundo de diferença no balanço e você sabe que não está sozinho. A respiração travou no meu peito. Apoiei ambas as mãos no volante, firme, sem coragem de virar a cabeça. Eu sabia que não devia olhar. Eu sabia, mas quando o baú atrás estalou outra vez, como se algo escalasse a carroceria. Meus dentes bateram uns contra os outros. O rádio PX ainda estava ligado e chiando, mas Tião não falava mais. Talvez o sinal tivesse sumido. Ou talvez a estrada estivesse bloqueando tudo que vinha de fora. Engoli seco. No canto do meu olho, percebi um movimento. Lento, quase delicado. A coisa sentada no banco do passageiro inclinou a cabeça. Um rangido pequeno veio de lá. O tipo de som que só se ouve quando alguém move o pescoço aos poucos, como se estivesse acordando de um sono profundo. Eu fechei os olhos. Respirei fundo. E a voz, a mesma voz grotesca que eu tinha ouvido antes, tentando imitar a fala humana, sussurrou perto demais. Geraldo. Meu corpo inteiro gelou. Não era possível a estrada saber meu nome. Não era possível aquilo saber meu nome. E então, como se quisesse provar que podia piorar, a criatura repetiu. Olha para mim. A voz não vinha só do lado direito. Ecoava dentro da cabine, dentro da minha cabeça, dentro do motor, como se tudo ali falasse ao mesmo tempo. Olha para mim. Eu forcei o pé no acelerador. 120 km/h. 130. O caminhão tremia. A estrada não mudava. A reta permanecia exatamente igual, como se eu estivesse preso numa pista que se esticava infinitamente para onde eu olhasse. A pressão no banco do passageiro aumentou, como se aquela coisa estivesse chegando mais perto, como se estivesse se inclinando em minha direção. Respirei fundo, ou tentei. O ar parecia pesado, engrossado, quente demais dentro da cabine. E então senti um fio de cabelo roçando no meu braço, devagar, suave, como se alguém tivesse se aproximado a centímetros do meu ombro. Eu gritei e puxei o braço instintivamente. Quase virei o caminhão. A criatura, seja lá o que fosse, não recuou. A voz voltou, mais firme agora, menos imitativa, mais real. Você voltou. Meu coração bateu tão rápido que minhas vistas escureceram por um instante. Voltei a focar na estrada. E então vi as luzes lá na frente. Pequenas, fracas, como de um pedágio. Meu peito se encheu de esperança. É isso, um pedágio. Gente, socorro! Mas a esperança durou poucos segundos, porque o pedágio não ficava ali. Eu sabia onde ficava cada pedágio daquela rota, e nunca houve um naquela região. Conforme me aproximei, percebi que não era um pedágio, não exatamente. Era uma estrutura parecida, uma espécie de portal metálico atravessando a pista, mas sem cabine, sem guardas, sem cancelas e sem iluminação. As luzes que eu tinha visto eram fracas demais, tremeluzentes demais, como se viessem de velas. O caminhão se aproximava rápido demais. Não passa, murmurou a voz ao meu lado. Não, passa. Eu ignorei. Tião tinha dito para eu seguir em frente, para ir até o fim. Se aquilo era o fim, então eu iria. Fiz o que qualquer caminhoneiro faria numa situação de desespero. Apertei o volante e deixei o motor berrar. Quando cheguei a 50 metros, vi algo que fez meu coração falhar. No centro do portal havia uma pessoa, parada, exatamente no meio da pista. Uma mulher. Ou parecia ser uma mulher. Usava uma espécie de vestido antigo, rasgado, sujo, cabelo longo cobrindo o rosto, e estava imóvel, completamente imóvel, como se estivesse ali há muito tempo. Não houve hesitação. Eu buzinei, alto, longo, e joguei o caminhão levemente para a direita. Mas a mulher apareceu novamente, no lado direito, depois no esquerdo, depois atrás do portal, como se estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou como se a estrada repetisse ela, multiplicando sua presença para bloquear todas as saídas. Eu freiei na hora. O caminhão derrapou e quase virou. A criatura ao meu lado riu. Não uma risada normal, uma risada irregular, quebrada, como se alguém tentasse replicar o som humano sem entender o ritmo. Você não devia ter saído. Eu tremi. O que você quer de mim? Perguntei sem forças para esconder o pavor. A coisa moveu-se pela cabine. Devagar.
querendo que eu percebesse cada movimento. O banco afundou mais. Um braço, ou algo parecido com um braço, tocou o painel. As unhas arrastaram, deixando marcas profundas no plástico. Você estava aqui antes. Meu estômago virou. Antes? Antes quando? Eu não lembrava de nada, nada mesmo. A voz continuou. Você conhece essa estrada? Ela te conhece. Você saiu, mas voltou. Eu balancei a cabeça, negando. Eu nunca vim aqui, nunca. Veio sim. A voz respondeu. Cá tem tanto tempo. Você esqueceu. O caminhão inteiro estremeceu, como se algo estivesse se arrastando por baixo da cabine. E então, pela primeira vez naquela noite, ouvi algo que parecia humano. O rádio PX chiou, forte, e a voz de Tião estourou pelo alto-falante. Geraldo, não olha pra nada aí dentro. Só segue em frente, Home. Segue. Agora. Quase chorei de alívio. Tião, eu não sei pra onde ir. A estrada não é real, cara. É uma armadilha. Acelera e não pensa. Eu fechei os olhos por um segundo. Abri devagar. A mulher ainda estava no portal. As sombras à minha volta pareciam pulsar. A criatura ao meu lado respirava. Um som úmido, irregular, que fazia meu estômago virar. E então, ela colocou a mão no meu braço. Fria, fina, ossuda, como a mão de alguém que morreu há muito tempo. Meu corpo se retraiu inteiro. Olha pra mim, Geraldo. E eu não sei se por desespero, instinto ou puro terror, eu olhei. E quando eu olhei, eu me vi. Não como eu era agora, mas como eu poderia ter sido. O rosto no banco do passageiro era o meu, mas envelhecido, exausto, com olhos fundos demais, como se tivesse passado décadas preso naquela estrada. Décadas tentando sair, décadas falhando. A voz, minha voz, disse: eu fiquei porque você foi embora. Eu gritei. Tião gritou no PX. O motor rugiu. E a estrada inteira pareceu se contrair como se fosse um organismo vivo. E então, tudo explodiu em luz. Branca, cega. A cabine sumiu por um segundo. A estrada desapareceu. E quando a visão voltou, eu estava em movimento. Rápido. Muito rápido. E a estrada finalmente mudou. Ela fez uma curva. A primeira curva desde que entrei no desvio. Uma curva suave, iluminada, familiar. E no horizonte, como uma miragem, eu vi placas. Placas reais. Eu ia alcançá-las. Eu ia sair. Mas algo dentro de mim sabia. A estrada não deixa ir tão fácil. E eu não tinha entendido tudo ainda. Porque quando limpei a lágrima que escorria, percebi algo no banco do passageiro. Uma marca funda, como se alguém ainda estivesse sentado ali. E não era minha. A curva se aproximava devagar, iluminada pelos meus faróis como um farol distante num mar escuro. Uma curva simples, uma curva qualquer. Mas para mim, naquele momento, era como ver a entrada do céu. Eu não piscava. Tinha medo que, se eu piscasse, ela desaparecesse. A estrada não tinha curvas desde o desvio. Desde que eu entrei naquele lugar que nunca existiu em mapa nenhum, nunca deveria ter existido em lugar nenhum. Mas a marca no banco do passageiro me dizia que a estrada ainda estava comigo. Não importa se eu estivesse saindo dela, ou achando que estava. Algo ainda sentava ali. Algo que me tocou. Me chamou pelo nome e usou meu rosto. Aproximando-me da curva, ouvi a voz de Tião no PX. Geraldo, tá vivo? Me responde, Home. Minha voz saiu trêmula, mas viva. Eu tô aqui, Tião. Tô tentando. Tô chegando. Apareceu no radar. Agora tá aparecendo. Você tá voltando pra rota original. Fechei os olhos por um segundo, lágrimas queimando. Eu tô vendo a curva, Tião. Tô vendo. Então segue, não para. Se você parar, ela pode te tomar de novo. Eu acelerei de leve. O motor respondeu forte, como se o caminhão inteiro estivesse implorando para sair dali também. Mas foi aí que eu percebi. A estrada atrás não estava mais atrás. O retrovisor mostrava a curva também. A mesma curva. A curva que estava à minha frente estava também atrás de mim. Como se eu estivesse entre duas entradas idênticas. Como se a estrada estivesse me comprimindo, empurrando para dentro dela de novo. O ar ficou denso. A cabine ficou quente demais. A marca no banco do passageiro afundou mais um pouco. Não me virei. Não olhei.
Não falaria com aquilo de novo, mas senti a respiração, lenta, quente, úmida, bem perto da minha orelha. Um murmúrio quase carinhoso. Você ainda não terminou, Geraldo. Engoli seco. As lágrimas caíam sem controle agora. Sai de mim. Sai, por favor. Você esqueceu. Do quê? Gritei. O que eu esqueci? A estrada vibrou. Literalmente vibrou. O volante tremeu. A lataria gemeu como se estivesse sendo pressionada por todos os lados. A curva ficou maior, mais próxima, como se estivesse me chamando. E então, a coisa ao meu lado falou de novo. Mas desta vez, a voz era realmente minha. A minha voz perfeita, sem distorção, sem ruído. Você morreu aqui, Geraldo. Meu corpo inteiro congelou. A curva desapareceu por um segundo. Ou talvez eu tenha piscado. Não sei. Minha garganta secou. O que você está falando? A respiração no meu ombro continuou. Há anos. Muitos anos. Você bateu. Você caiu da pista. Ninguém te achou. Isso é mentira. Você virava essa curva toda semana, até não virar mais. As palavras entravam como lâminas. Pare. Você ficou aqui. Se cala a boca. E ela te guardou. O rádio PX chiou alto, interrompendo o momento. Geraldo, me ouve pelo amor de Deus. Não escuta ele. A outra voz sussurrou. Essa estrada não é para você, homem. É para quem não volta. Você tem que brigar com ela. Você já brigou uma vez? Perdeu. Acelera, Geraldo. Acelera agora. Fica. Agora, porra! O caminhão começou a perder velocidade sozinho. O pedal de acelerador ficou duro, como se algo o empurrasse para cima. Eu forcei o pé. Forcei com força de desespero. O motor engasgou, as luzes tremeram, o painel piscou. E então, de repente, a coisa sentada ao meu lado encostou a mão no volante. Uma mão fria, ossuda, igual à minha, mas com unhas longas, finas, que raspavam no couro, e puxou o volante um pouco para a esquerda, rumo à escuridão, rumo ao centro da estrada que nunca fazia curva. Eu gritei de pavor e empurrei o volante de volta com toda a força dos meus braços. Você não é eu! O rádio estourou. É isso, Geraldo! Segura! Segura essa porra! Segura! A estrada parecia viva, retorcendo, puxando, querendo me tragar de volta. O caminhão derrapou, o farol oscilou. A curva começou a ficar mais distante, como se estivesse fugindo de mim. Mas eu não ia desistir. Eu fiz o que todo caminhoneiro veterano faz quando está prestes a tombar. Agarrei o volante com o abraço inteiro do corpo e acelerei. Forcei o pedal até o fim. O motor rugiu como se estivesse sentindo dor. O ar da cabine ficou frio de repente, tão frio que minha respiração virou vapor. O vidro rachou por dentro, do nada. Uma rachadura fina, como um sorriso. E então, a coisa ao meu lado gritou. Um grito sem formato, sem humanidade, sem nome. Um grito que atravessou meu crânio e fez meus dentes doerem. O banco do passageiro levantou, leve, rápido, como se a presença tivesse sido puxada para trás. A cabine ficou vazia. A estrada tremeu de novo. E por um instante, tudo ficou branco. Quando a visão voltou, eu já estava na curva. Uma curva real, com guardrail, com vegetação, com tudo que deveria existir. O relógio marcava 0401. E pela primeira vez naquela noite, eu ouvi um som lindo. Geraldo, tá me ouvindo? Tô, Tião. Tô sim. Eu chorei. Chorei como criança. Estacionei no acostamento longe da curva e desliguei o motor. Desci do caminhão. A perna tremia tanto que nem parecia minha. A estrada normal estava ali, o cheiro normal de madrugada, o frio normal da serra e atrás de mim. Nenhum rastro daquele desvio, nenhuma placa, nenhum acesso lateral, nada. Só a BR original, intocada. Tião chegou meia hora depois e me encontrou sentado no chão, encostado no pneu, pálido como papel. Homem, o que você viu ali? Eu respirei fundo. Demorou muito, mas consegui responder. Não fui eu que vi. Como assim? Foi a estrada que me viu. Ele não entendeu. Ninguém entenderia. No dia seguinte, quando passei pela mesma curva durante o dia, notei algo no asfalto, quase invisível, mas que me fez gelar. Marcas de arranhões. No guardrail, no chão, na pintura.
como se unhas longas tivessem tentado segurar algo que escapava. Desde aquele dia, nunca mais passo por aquele trecho de madrugada. E nunca mais confiei em desvio nenhum, porque existem estradas que não levam a lugar nenhum, estradas que lembram de quem se perdeu nelas, e estradas que não gostam de ser esquecidas. E assim seguimos. Cada testemunho mais perturbador que o anterior. Mas ainda não chegamos ao fim. Existe mais um relato, talvez o mais inquietante, onde a realidade e o inexplicável se misturam de um jeito que ninguém consegue ignorar. Respire fundo. E vamos para a terceira história. Meu nome é Helena Nogueira, 36 anos, caminhoneira há quase 15. Eu costumo brincar que a estrada me conhece melhor do que qualquer pessoa. Mas naquela noite, aprendi que tem lugar na estrada, que a gente não deveria conhecer. Eu estava na BR-262, quase cruzando a divisa de Minas com o Espírito Santo, levando peças automotivas para um centro de distribuição. Era perto das 23h40. O trecho estava quase vazio. Só o ronco do motor e o som da chuva fina tocando na lataria. Eu já estava dirigindo há horas. Cansada, mas ainda alerta. Foi então que o aviso do painel acendeu. Combustível baixo. Nada urgente, mas não dava para ignorar. Por sorte, 3 quilômetros à frente havia um posto que eu já vira algumas vezes, embora nunca tivesse parado ali. Um posto médio, simples, luzes amareladas, fachada velha, mas nada que chamasse atenção. Posto de beira de estrada é tudo meio padrão. Mas naquela noite, havia algo diferente. Assim que entrei no pátio, notei que não havia nenhum caminhão abastecendo, nenhum carro na bomba. Só 2 veículos estacionados bem afastados. Uma Paraty velha e um caminhão baú branco sem logotipo. As luzes do posto piscavam de vez em quando, como se o gerador estivesse fraco. Eu reduzi a velocidade e encostei na bomba. Desliguei o motor. O silêncio caiu como um cobertor pesado. Por um momento, só ouvi o pingar da chuva no teto da cobertura. Olhei em volta. Nenhum frentista veio. Frentista de posto simples normalmente aparece rápido, às vezes rápido demais. Mas ali, nada. A porta da conveniência estava entreaberta, e a luz lá dentro era mais fraca do que eu lembrava de outros postos. Uma TV ligada passava algum programa antigo, com som baixo demais. Desci do caminhão, conferi o entorno como sempre faço. A experiência ensina a nunca confiar em posto vazio demais. Foi então que ouvi a porta da conveniência ranger. Um homem saiu. Magro, alto, cabelo ralo, camisa do posto desbotada, passo arrastado. Mas o que me chamou a atenção não foi nada disso. Foi o fato de que ele não olhou para mim, nem uma vez. Ele veio andando devagar, como se os pés estivessem pesados, os olhos fixos no chão. Parou ao lado da bomba, pegou a mangueira, conectou no tanque e continuou sem olhar. "Boa noite", eu disse, cordial. Nada, nem reação. "Completa o tanque, por favor." Ele deu um micro aceno de cabeça. Micro mesmo, como se o pescoço dele não quisesse obedecer. Aquilo deixou um gosto estranho na boca. Enquanto ele abastecia, reparei melhor na área ao redor. A borracharia estava com a porta fechada, mas a luz interna acesa. O restaurante ao lado, totalmente apagado. A placa de preços estava meio torta e os valores pareciam inadequados. Muito mais baratos do que qualquer posto da região. É o tipo de coisa que levanta alerta. Preço baixo demais nunca é bom sinal. Foi quando percebi outra coisa. A Paraty velha tinha as portas destravadas. Todas. Como se alguém tivesse saído às pressas. E no caminhão baú branco, vi algo ainda mais incômodo. As rodas estavam frias. Fria de horas. Ou seja, alguém o deixou ali muito antes de eu chegar. Mas a cabine estava iluminada. Alguém esteve ali recentemente. Ou ainda estava. Voltei o olhar para o frentista. Ele ainda não me encarava. Não piscava. Nem parecia respirar direito. Quando o marcador da bomba chegou no valor máximo, ele tirou a mangueira, recolocou no suporte e apenas disse: "Pronto." A voz saiu baixa, arranhada, como se ele não falasse com ninguém há dias. "Quanto deu?" perguntei. Ele fez algo estranho. Em vez de me dizer o valor, apontou para a conveniência. "Só isso", apontou. Eu franzi a testa. "É para pagar lá?" Ele não respondeu. Virou para voltar à conveniência. Passos arrastados, cabeça baixa. Nenhuma tentativa sequer de estabelecer contato visual.
como se estivesse proibido de olhar nos olhos de alguém. Aquilo acendeu meu alerta interno. E caminhoneiro experiente sabe: quando seu instinto fala, você escuta. Fui até a conveniência. Abri a porta devagar. A campainha fez um ding metálico, mas o frentista nem olhou. O interior era estranho. As prateleiras estavam quase vazias. A TV passava um programa religioso antigo, com imagem granulada. Uma moça estava no caixa. Cabelo preso, uniforme do posto, olhar perdido na tela do computador desligado. Sim, desligado. Ela estava encarando uma tela preta. Boa noite, falei. Ela ergueu a cabeça lentamente, mas o olhar passou por mim, como se eu fosse transparente, e depois voltou para a tela apagada. Queria apagar o diesel. Tentei de novo. Ela assentiu sem me olhar. Digitou algo no teclado, que nem estava conectado, e disse: 59. Certo. Passei o cartão, já desconfortável. A maquininha estava com a película protetora ainda colada, como se fosse nova, ou como se nunca fosse usada. Recebi o comprovante, que saiu em branco. Foi então que notei outra coisa perturbadora. Atrás dela, na parede, havia um mural com fotos de caminhoneiros que passaram por ali. Uma dessas fotos me arrepiou. Um caminhão. O mesmo caminhão baú branco estacionado lá fora. E a data no mural dizia: última parada, 12 dias atrás. Meu coração apertou. Se esse caminhão estava aqui há 12 dias, onde está o motorista? Olhei para a atendente, que ainda encarava a tela apagada como se alguma coisa estivesse sendo exibida ali. Moça, aquele caminhão branco lá fora é de alguém da equipe? Ela respondeu algo quase inaudível. Ele não voltou. Como assim? Ninguém volta depois que entra. Ela disse isso com a mesma calma de quem diz: boa noite. Eu senti um gelo correr pela espinha. Entra onde? Ela apenas levantou o braço e apontou para o fundo da loja. Uma porta. Uma porta metálica, com pintura descascada, sem letreiro, sem aviso. Atrás dela, silêncio absoluto. E pela primeira vez na noite inteira, o frentista levantou os olhos. Não para mim, mas para a porta. E sussurrou: você não devia estar aqui. O frentista ainda encarava a porta metálica no fundo da conveniência, quando repeti, mais firme: como assim eu não devia estar aqui? Ele não respondeu, nem se mexeu. Mas o olhar fixo na porta dizia tudo. Alguma coisa ali dentro era evitada, temida, informalmente proibida. A atendente, ainda com a postura rígida atrás do balcão, repetiu sem emoção: ninguém volta depois que entra. Era o tipo de frase que você esperaria de alguém contando uma história de terror na mesa de bar. Mas ali, dito daquele jeito, com aquele olhar vazio, foi pior. Muito pior. O que tem nessa porta? Depósito? Banheiro? Perguntei. A atendente virou o rosto devagar. Tão devagar que achei que o pescoço dela fosse estalar. Os olhos estavam vermelhos, como se ela não dormisse há dias. Eles não deixam a gente olhar. Eles. Aquela palavra não passou despercebida. Eles quem? Ela hesitou. Pela primeira vez, algo na expressão dela se partiu, como se estivesse prestes a dizer a verdade. Mas antes que pudesse falar, o frentista deu um passo à frente. Um único passo. E ela se calou imediatamente. Medo. Ela tinha medo dele. E ele tinha medo da porta. Coloquei as mãos no balcão, me inclinando levemente. Moça, alguém desapareceu aqui? Não desapareceu. Ela respondeu rápido demais. Só não voltou. E qual a diferença? A diferença é que... Ela engoliu seco. Ele entrou por vontade própria. Isso não ajudava em nada. Ou ajudava demais, dependendo do ponto de vista. Foi então que reparei num detalhe na parede atrás dela. Um ganchinho para pendurar chaves. Vazio. Exceto por uma única chave velha, grande, de ferro, com uma etiqueta de papel amarelado escrito à mão. Fundos, não usar. Essa chave aí... Comecei. Ela virou-se de supetão, como se eu tivesse tocado no assunto proibido. Não é para usar. Por quê? Porque não é para abrir. Se não é para abrir, por que está aí?
para lembrarmos de não usar. Aquilo não fazia o menor sentido. E, ao mesmo tempo, fazia todo o sentido do mundo dentro daquela lógica quebrada do posto. Meu coração acelerou, mas minha mente caminhoneira, treinada a não se apavorar fácil, tentou organizar a situação. Ok. Onde está o gerente? Ou o dono? Não tem. Não tem gerente? Ele não voltou. A mesma frase. Como um mantra. Pressionei. E o motorista do caminhão branco? Ele também entrou. Quando? 12 dias atrás. 12 dias. E o caminhão ainda estava ali. Você viu quando ele entrou? Ela balançou a cabeça. Ninguém vê. Só descobre quando é tarde demais? É. Por um segundo, o silêncio pesou mais que a chuva lá fora. Foi aí que ouvi. Um som suave vindo do fundo da loja, atrás da porta metálica. Tac! Um som metálico. Como se algo tivesse caído. Ou sido empurrado. Ou alguém tivesse esbarrado em algo. A atendente arregalou os olhos. O frentista empalideceu. E eu tive certeza de uma coisa. Tem alguém ali dentro. A atendente começou a falar rápido, como se estivesse tentando me convencer a ir embora antes que fosse tarde. Você já abasteceu? Já pagou? Vá embora, por favor. Tem alguém preso aí? Perguntei. Não pergunta isso. Por que não? Porque perguntar significa que você quer saber. Eu quero saber. Então você não devia estar aqui. O frentista deu outro passo na minha direção. Não ameaçador, mas desesperado, como quem tenta impedir alguém de cometer um erro fatal. Vá embora, ele repetiu, sem olhar nos meus olhos. Agora eu tinha certeza. Eles não estavam contra mim. Eles estavam com medo. E medo daquele tipo. Não vem de superstição, vem de experiência. De repente, mais um som atrás da porta. 2 passos. Claríssimos. Frenéticos. Como se alguém estivesse correndo em direção à porta pelo lado de dentro. A atendente deu um pulo para trás, quase derrubando a TV. O frentista levantou a mão, como se quisesse me impedir de chegar perto. Eu dei um passo na direção da porta. Não! Os 2 gritaram ao mesmo tempo. A atendente começou a chorar. Baixinho. Quase inaudível. Não abre. Por favor, não abre. Por quê? Perguntei, sentindo o coração disparar. Porque quando alguém abre, a gente perde mais um. Mais um. A frase bateu forte. Mais um funcionário? Não. Mais um o quê? Mais um de nós. Outro taque veio lá de dentro. Dessa vez mais forte. Como um soco contra metal. Depois, silêncio. Silêncio absoluto. A atendente caiu de joelhos, tremendo. O frentista fechou os punhos, mas não avançou. Era como se ambos estivessem presos ali por escolha. Ou por medo. Ou porque não tinham outra opção. Eu respirei fundo. Devagar. Me digam a verdade. Não podemos. Podem sim. Não podemos, o frentista repetiu. Porque se a gente disser, a porta pode ouvir. Aquilo me atingiu como um golpe. Não pela frase, mas pelo desespero sincero na voz dele. Eu olhei para a porta. Pintura descascada. Frestas escuras. Nenhum som agora. Mas eu sabia. Tinha alguém ali. E não era alguém calmo, ou sediado, ou seguro. Era alguém vivo e desesperado. Eu dei mais um passo em direção à porta. O frentista agarrou meu braço, pela primeira vez, olhando diretamente para mim, e sussurrou. Se abrir, vai ser tarde demais para todo mundo. O frentista segurava meu braço como se quisesse me salvar de mim mesma. Mas sua mão tremia. E essa tremedeira não era de força, era de pavor. Vai embora, ele repetiu. Não abre essa porta. Tem alguém vivo lá dentro, eu disse. Não é alguém. Então o quê? A atendente respondeu antes dele, a voz embargada. É alguém. Mas não do jeito certo. Aquilo me fez gelar. Não por ser sobrenatural, mas porque falava de pessoas quebradas. Gente que foi além do limite, que perdeu algo que ninguém nunca deveria perder. Gente que deixa de ser gente. Nada sobrenatural. Só humano demais. E humanos assim são os mais perigosos. Outro som veio de trás da porta. Dessa vez, raspado, como unha no metal. Depois, silêncio. A atendente abraçou o próprio corpo como se estivesse com frio. O frentista respirava rápido.
E ambos queriam que eu fosse embora mais do que qualquer coisa. Mas uma coisa caminhoneira aprende cedo. Se há alguém vivo atrás de uma porta trancada, você tenta ajudar, independente do risco. Vou olhar ao redor, eu disse. Não vou embora até entender o que está acontecendo. O frentista soltou meu braço. Ele sabia que não ia me convencer. Só não chega perto da porta de novo. Ele murmurou. Saí da conveniência e voltei ao pátio do posto. A chuva aumentara, fina e insistente. A luz fraca dos postes criava sombras compridas no chão. Eu observei o lugar com mais atenção. Detalhes começam a saltar quando a gente está alerta. Detalhe 1. A Paraty velha estava com a porta do motorista aberta uns 2 dedos. Não aberta o bastante para entrar, mas aberta o suficiente para parecer que alguém saiu em pressa absurda. Detalhe 2. O caminhão baú branco tinha marcas de mão na lateral. Não eram mãos limpas, eram mãos sujas, borradas, como alguém que tentou escalar ou se segurar no metal. E as impressões iam do chão até quase a janela da cabine. Detalhe 3. A bomba onde abasteci estava com arranhões novos no suporte da mangueira, como se alguém tivesse puxado a mangueira com força excessiva. Detalhe 4. A borracharia estava com a porta entreaberta agora. Antes estava fechada. Algo mexia naquele posto enquanto eu conversava com os atendentes. Tirei o celular do bolso. Sem sinal. Claro. Quando voltei para o caminhão, senti algo diferente. Uma leve vibração no ar. Um ruído baixo, constante, vindo do prédio dos fundos, onde ficava a tal porta metálica. Como um gerador. Mas não era barulho de motor. Era mais abafado. Mais irregular. Como respiração. De alguém. Ou de vários. Voltei para a loja. A atendente estava parada exatamente como antes, mas a TV agora tinha saído do canal religioso e exibia apenas estática. O frentista, sentado num banquinho, olhava fixo para o chão. Vou nos fundos, eu disse. Os dois empalideceram. Não vai, a atendente sussurrou. Não faz isso. Preciso entender. Não precisa. Preciso sim. Eles não querem que você veja. Quem são eles? Os donos. Donos. Mais uma camada de mistério. Onde eles estão? Às vezes aqui, às vezes não. Hoje? Hoje. Ela hesitou. Acho que não. Ou seja, se eu fosse investigar, a melhor hora era agora. Passei pela prateleira de salgadinhos e refrigerantes vazia. No canto, havia uma porta menor, que levava aos corredores internos do posto. Abri devagar. O frentista deu um solavanco, como se quisesse impedi-la de se mover, mas não ousou se levantar. Ele apenas escondeu o rosto nas mãos. O corredor era estreito, iluminado por luz fluorescente fraca. Cheiro de mofo. Piso gasto. No fim dele, 2 portas. Depósito e funcionários. Mas algo estava errado. A porta do funcionários tinha marcas de arranhões. Marcas longas, profundas, horizontais. Como se alguém tivesse tentado sair dali. E a tinta estava fresca. Passei a mão. Manchou meus dedos. Significava que aquilo tinha acontecido nas últimas horas. Meu Deus. Murmurei, sem perceber que estava falando alto. Outra coisa chamou minha atenção. Havia um pequeno cartão plastificado jogado no chão, parcialmente sujo de poeira. Peguei. Era um crachá. Nome: Elísio F. Braga. Cargo: atendente posto. Posto Maravilha, KM 241. Vencimento: 03/2022. Um crachá vencido há mais de 2 anos. E a foto mostrava um homem sorridente. Exatamente o frentista lá fora. Ele era atendente. Mas agora, atuava como frentista. Como se tivessem rebaixado seu cargo sem explicação. E o mais estranho, ele não parecia mais sorridente. Guardei o crachá no bolso. Quando me virei para a porta do depósito, notei algo ainda mais inquietante. Uma folha de papel sulfite presa com fita, escrita à mão em letras trêmulas. Se você entrou, não faça barulho, ele escuta. Ele. O mesmo ele que a atendente mencionara? O mesmo ele que fazia as pessoas não voltarem? O mesmo ele que estava atrás da porta metálica? Ou outro? Respirei fundo. Minha mão estava suando no puxador. O corredor parecia mais estreito agora. O ar pesava. E foi nesse instante que ouvi um som atrás de mim, vindo da loja. Helena. A voz da atendente. Distorcida. Baixa.
Saí do corredor e voltei ao balcão. Ela estava me encarando pela primeira vez. E a expressão não era vazio puro. Era medo por mim. Se você continuar, ela disse, ele vai te escolher. Quem? O mesmo que escolheu o motorista do caminhão branco. O motorista entrou pela porta? Não. Então como? Ele foi levado. A frase ficou pairando no ar. Forte. Séria. Real. O que estão escondendo aqui? Perguntei. O frentista finalmente ergueu a cabeça. E pela primeira vez, olhou nos meus olhos. Seus olhos estavam fundos, vermelhos, quase febris. A gente não esconde, ele disse. A gente só sobrevive. E apontou para o fundo do pátio, além da borracharia. Se você quer a verdade, começa por lá. Por lá. O lado mais escuro do posto, onde as luzes não alcançavam, onde o vento não fazia barulho, onde parecia que nada existia. Mas algo existia, e estava esperando. O frentista apontava para o fundo do posto com a mão trêmula. O gesto não era uma indicação simples, era mais um aviso silencioso do tipo: se você quer saber a verdade, vá. Se quer continuar viva, talvez seja melhor não ir. Mas eu fui. A chuva engrossara, deixando o chão brilhando sob as luzes instáveis dos postes. Caminhei até a borracharia, que ficava no canto mais escuro do pátio. A porta, antes apenas entreaberta, agora estava escancarada, como se alguém tivesse saído com pressa. Ou entrado com pressa. Parei na soleira, observando por alguns segundos. A luz interna piscava sem padrão, como se estivesse conectada a uma fiação improvisada. Cheiro de óleo queimado misturado com ferrugem e algo mais difícil de identificar. Algo doce demais. Nunca é bom sinal quando o cheiro é doce demais. Tem alguém aí? Chamei. Nenhuma resposta. Entrei devagar. A borracharia era pequena, com ferramentas jogadas em caixas abertas, pneus empilhados e uma mesa de metal ao fundo. Mas não era isso que chamava a atenção. Era o silêncio. O tipo de silêncio que só existe quando alguém acabou de sair. Ou quando alguém ainda está lá, sem querer ser visto. Minha lanterna iluminou um canto à esquerda. Havia uma prateleira com objetos acumulados. Alguns antigos, outros recentes. Mas um item fez meu coração dar um salto. Um crachá quase idêntico ao que encontrei no corredor. Nome: Paulo G. Dias. Cargo: motorista. Empresa WD Transportes. Último registro de entrada: 11 dias atrás. Um dia antes do frentista não voltar. Um dia antes do motorista do baú branco. E outro detalhe perturbador: o crachá estava sujo de algo escuro, que não era graxa. Engoli em seco. Continuei vasculhando. Embaixo da prateleira, havia uma caixa de papelão parcialmente molhada. Dentro dela, uma carteira, uma garrafa térmica, um chaveiro de roda de caminhão, um par de luvas rasgadas e um celular quebrado, com a tela estilhaçada. Peguei o celular. Apesar da tela destruída, ainda tinha bateria suficiente para acender uma luz fraca. A tela piscou. Mostrou o último registro de vídeo salvo. Pausa. Respiração. Um clique nervoso na tela. O vídeo começou. Imagem tremida. Noite. Faróis iluminando a fachada do posto. Uma voz masculina. Tensa. Não era para eu ter parado aqui. Não era... O vídeo tremeu mais. Tem alguém na porta dos fundos. Acho que tá machucado. Então um grito. Alto. Cru. Humano demais. O vídeo caiu no chão. A imagem ficou estática por alguns segundos. Depois escureceu. Zero sobrenatural. Tudo humano. E justamente por isso, mais assustador do que qualquer criatura. Eu respirei fundo, tentando controlar a adrenalina. Fui até a mesa de metal. Ali havia outro item. Um caderno grosso com a capa manchada e folhas dobradas. Anotações, datas, nomes. E uma palavra repetida várias vezes. Donos. Virei a página com cuidado. Trecho escrito com letra apressada. Eles chegam sempre de madrugada. Olhos que não encaram. Mandam fechar a conveniência. Levam quem entra sem avisar. O posto não é deles. Eles são do posto. Essa frase fez meu sangue gelar. Os funcionários não trabalhavam para os donos.
Eles eram propriedade deles. Gente presa por medo, por chantagem, por agressão, por algo que começou como um trabalho e virou um cárcere. Era pior do que eu imaginava. Virei mais algumas páginas. Outra anotação. O caminhão branco chegou antes das 3. Ele entrou. Ninguém viu. Só ouvimos. Ouvimos. Ou seja, o motorista foi retirado do caminhão à força, possivelmente levado para o fundo do posto, aquela porta metálica, e ninguém ousou intervir. Fechei o caderno. Foi então que ouvi algo atrás de mim. Arrastar. Baixo. Sutil. Mais próximo. Me virei lentamente. No canto da borracharia, entre 2 pneus, um par de mãos segurava o chão. Mãos sujas, tremendo, magras. Alguém estava se arrastando para o fundo da borracharia. Tentei iluminar o rosto, mas a pessoa virou rapidamente, como quem evita contato. Ei! Chamei. Precisa de ajuda? Nenhuma resposta. A pessoa se encolheu mais, como um animal acuado. Dei um passo à frente. Foi aí que a cabeça dele apareceu. Rápido, assustado. Um homem extremamente magro, rosto pálido, barba rala de dias, olhos arregalados, movendo-se como alguém que há muito não via luz. A boca dele abriu devagar, insegura. Eles voltam hoje. A voz parecia raspada de tanto gritar sem ser ouvido. Arrepiei inteira. Quem volta? Os donos. Eles vêm a que horas? Quando a luz pisca 3 vezes. Olhei ao redor. Nenhuma luz piscou. Ainda. O motorista do caminhão branco. Você viu? Vi. O que aconteceu com ele? Ele correu. Para onde? Para a porta errada. Qual porta? Ele apontou. Lentamente, com a mão tremendo. Para a porta metálica da conveniência. Meu coração afundou. E ele está? Está. Vivo? Eles não deixam morrer. Como assim? Eles guardam. Guardam o quê? Gente. Respirei fundo. Minha mão apertou a lanterna até doer. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, o homem ouviu algo que eu não ouvi. Ele congelou. Olhou para cima. Depois para a saída da borracharia. Eles chegaram. Quem chegou? Ele correu. Não para fora. Para trás. Para se esconder. E então... As luzes do posto piscaram uma vez. Piscaram 2 vezes. E antes que eu pudesse reagir, piscaram a terceira. Assim que a terceira piscada desapareceu, ouvi o som que mais temi ouvir naquela noite. Portas de veículo. Lentamente. Várias. Se abrindo ao mesmo tempo. E passos. Passos pesados. Lado a lado. Vindo da entrada do posto. Eu desliguei a lanterna imediatamente. Meu corpo instintivamente se encolheu atrás de uma pilha de pneus. E respirando o mais baixo possível, entendi uma única coisa. Os donos estavam chegando. As luzes do posto tinham acabado de piscar 3 vezes. Eles chegaram. Eu continuei escondida atrás da pilha de pneus da borracharia, respirando o mais baixo possível. A chuva fina batia no chão do pátio, mas o som não era suficiente para encobrir os passos que agora ecoavam pelo posto. Passos firmes, coordenados, lentos o bastante para assustar. Pelo menos 3 pessoas. Talvez mais. Eu me forcei a ficar imóvel. A voz de um dos homens surgiu primeiro. Grave, com sotaque indefinível. Tranquila demais para alguém que chega de madrugada num posto vazio. Ligue as bombas. Quero ver o movimento. Outra voz respondeu mais jovem. Já faz dias que ninguém para. Os caminhoneiros estão evitando o trecho. Então vamos resolver isso hoje. Eu ouvi o estalo de um cigarro sendo aceso. Os passos se espalharam. Um deles foi até a conveniência. Abre a porta. A voz grave ordenou. Ouvi o frentista responder com a voz baixa. Já está aberta, senhor. Havia submissão, havia medo, e havia algo mais profundo. Condicionamento. Esses funcionários não estavam ali por escolha. Eles estavam ali porque, em algum momento, os donos decidiram que eles ficariam. Para sempre. Outro homem entrou na conveniência. E as contas? Estão atrasadas. Resolveu a luz? Não. Você não resolve nada. Desculpa. Um barulho seco, como tapa. Depois, silêncio.
Eu fechei os olhos por um instante. Quando abri, decidi arriscar olhar pela fresta da borracharia. 3 homens estavam no pátio, todos armados. A pistola na cintura do líder brilhava com a luz do poste. Não eram drogados, não eram amadores, não eram loucos. Eram organizados, profissionais. Provavelmente parte de uma quadrilha de roubo de carga, e talvez tráfico, extorsão, desaparecimento. O posto era um ponto de captura. Os motoristas desaparecidos não eram vítimas aleatórias. Eram selecionados. Os funcionários, reféns úteis. Os donos não eram donos do posto. Eram donos de tudo ali dentro. E agora eu também estava ali. Um dos homens se aproximou da bomba onde abasteci. Chutou o chão. Incomodado. Tem marca de caminhão fresco aqui. Chegou uma mulher, disse a atendente, a voz trêmula. Uma mulher? O líder riu. O tipo de riso que dá calafrio em qualquer pessoa. Vai facilitar nosso trabalho. Meu coração gelou. Onde ela foi? O líder perguntou. Silêncio. O frentista não respondeu. A atendente também não. Cadê a mulher? O líder ergueu o volume da voz, mas sem gritar. Homens como ele não precisam gritar. Se vocês estão escondendo ela, sabem o que acontece. Ninguém respondeu. Foi aí que o terceiro homem, o mais magro, apontou para a borracharia. A porta está aberta. Meu estômago virou. Ele começou a caminhar na minha direção. Cada passo dele parecia empurrar o ar contra minha pele. Eu me encolhi ainda mais atrás dos pneus, meu coração martelando no peito. O homem parou na porta. Acendeu a lanterna. A luz varreu o espaço. Paredes. Mesa. Pneus. Chegou perto de mim. Eu prendi o ar. Qualquer respiração mais forte me entregaria. A luz passou rápido. Voltou. E parou bem em cima da pilha de pneus onde eu estava. Meu corpo inteiro congelou. A luz ficou ali por 3 segundos eternos. Então, o homem apagou a lanterna. Nada aqui, disse. Respirei sem fazer barulho. Meus músculos doíam de tanto tensão. Os homens voltaram a conversar no centro do pátio. Ela deve ter passado direto, disse o magro. Ou tá escondida, o líder rebateu. Se tiver, a gente acha. Eles começaram a varrer o posto. Enquanto isso, ouvi uma movimentação atrás de mim. Virei devagar. O homem debilitado que eu tinha visto antes, escondido entre os pneus, estava ali de novo. Mas agora me encarava diretamente. Seus olhos fundos imploravam. Ele levou um dedo aos lábios pedindo silêncio. Depois apontou para uma porta lateral da borracharia. Uma porta tão antiga e enferrujada que eu nem tinha notado ao entrar. A placa torta dizia: Acesso técnico. Não entrar. Ele fez um gesto rápido. Entre. Agora. Eu olhei para o pátio. Os donos estavam se aproximando novamente. Tomei minha decisão. Corri silenciosamente até a porta lateral e a abri, rezando para que não rangisse. Felizmente, não rangiu. Fechei atrás de mim. A escuridão era completa. Usei a lanterna do celular, agora no mínimo brilho possível. O espaço técnico era estreito, cheio de encanamentos, fios soltos e caixas velhas. Mas ali, bem no fundo, havia algo que eu jamais teria imaginado encontrar. Uma escada metálica descendo para um subsolo. E mais perturbador, pegadas recentes de botas indo para baixo. Eu desci. Cada degrau rangia baixo. A descida parecia interminável. Até que finalmente cheguei ao fundo. O subsolo era uma sala mal iluminada, com lâmpadas fracas presas por fios improvisados. O cheiro era forte, úmido, como mofo misturado com suor e ferrugem. E no centro da sala havia 3 coisas que me gelaram de verdade. Uma mesa com equipamentos eletrônicos simples, usados para bloquear sinal de celular. Várias carteiras, documentos e pertences pessoais de motoristas, todos desaparecidos. E uma porta de metal idêntica à da conveniência, só que aberta. De dentro dela vinha um som baixo. Soluços. Choro contido. Alguém estava vivo ali dentro. Aproximei-me devagar. Quando entrei, a luz fraca revelou algo que nunca vou esquecer. O motorista do caminhão branco. Desidratado, amedrontado, amarrado pelas mãos. Moça, ele sussurrou. Eles vão te matar também. Não vão, eu disse. Vamos sair daqui. Foi então que ouvi passos na sala acima.
pesados, acelerados. O líder gritou. Acharam a passagem. Fecham tudo. Eles descobriram. Eu não tinha tempo. Desamarrei o motorista o mais rápido que pude, apoiando seu corpo fraco. A porta da sala técnica bateu. Eles estavam descendo. Consegue andar? Perguntei. Não. Muito. Ele murmurou. Eu o puxei mesmo assim. Era isso ou morrer ali? Segurando-o firme, voltei para a sala principal do subsolo. Eu precisava encontrar uma saída. Foi então que vi uma janela alta, estreita, perto do teto. Provavelmente um antigo ponto de ventilação. Eu só teria uma chance. Pisei numa caixa velha, empurrei o motorista primeiro para a abertura e depois me joguei também. Atravessamos para o lado externo do prédio, um barranco escondido pelo mato alto. E quando coloquei os pés na terra molhada lá fora, ouvi a voz do líder berrar dentro do subsolo. Acharam eles! Fecha o pátio! Ninguém sai! Mas eu já estava do lado de fora. E o matagal era meu único aliado. Apoiei o motorista no meu ombro e seguimos cambaleando. Chuva, lama, escuridão. Só precisávamos chegar na estrada. A poucos metros de distância, ouvi o líder gritar novamente. Se ela escapar, todos vocês pagam. Os funcionários não responderam. E naquele momento, entendi. Eles nunca foram cúmplices. Eram prisioneiros. Exatamente como o motorista. Exatamente como eu teria sido. Depois de alguns minutos, chegamos à pista. Um carro vindo na BR reduziu quando me viu com o motorista ferido. E ali, finalmente, acabou. Chamamos a polícia. Os donos fugiram antes de serem cercados. O posto foi fechado. Os funcionários resgatados. O motorista salvou a própria vida com aquele vídeo que gravou sem querer. E eu? Eu nunca mais passei naquela rota, mas às vezes, quando estou sozinha na estrada e vejo um posto vazio demais. Lembro das palavras do frentista. Ninguém volta depois que entra. E acelero. E assim, viajante dos sonhos, chegamos ao fim de mais uma jornada pelas estradas escuras, pelos becos silenciosos, pelos lugares onde a luz nunca alcança completamente. Hoje ouvimos histórias que nasceram da noite, da solidão e do medo. Histórias que talvez tenham acontecido, ou talvez ainda estejam acontecendo agora, enquanto você me escuta. Se você chegou até aqui, respire fundo. Você está seguro, apenas ouvindo, apenas observando. Mas lembre-se, existem caminhos que nenhum motorista atravessa duas vezes, postos onde ninguém deveria parar, e histórias que só podem ser contadas no escuro. Se você gostou destas viagens sombrias, deixe seu like. Isso ajuda o canal a continuar crescendo e me mostra que você quer mais histórias como estas. Inscreva-se para não perder as próximas rotas de terror. E me diga nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. Eu vou estar lá, lendo cada mensagem, esperando por você na próxima estrada. Até lá, durma bem, se conseguir. Boa noite, viajante.